Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Bicalho e esse é o episódio de número 21 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que debatem sobre os temas atuais que estão, enfim, rolando no mundo. O nosso tema de hoje é a Índia. A Índia bateu 77 mil mortos pela Covid. Encostou em 4 milhões e 600, 700 mil casos, ultrapassando o Brasil, né? Encostando nos Estados Unidos. A Índia, que fez um confinamento muito duro no início, né? E que hoje, ao que parece, está perdendo o controle do processo. Uma economia que vinha desacelerando nos últimos anos, nos últimos 2 anos, e que teve uma queda de PIB muito acentuada agora na pandemia, né? Mais de 20% de queda do PIB, gerando quase 140 milhões de desempregados, enfim, uma situação econômica muito difícil. Então, aqui, mais uma vez, como a gente viu também no nosso programa, que nós falamos, né, sobre o México, a gente tem também a combinação de um agravamento da crise econômica junto com o agravamento da crise sanitária. Nosso momento, Joaninha, no início do programa. Tá certo, Joana? A Teninha está aqui cumprimentando o nosso público. Faz parte, né, do programa. Então, voltando aqui aos temas, então a Índia é uma combinação dessa, como a gente já viu no caso do México, uma combinação de uma crise econômica forte e uma crise sanitária forte. No entanto, a Índia é um país importante, um país que desempenha dentro do jogo geopolítico mundial um papel super importante. Na Ásia é um país de grande peso. Enfim, só para ter uma ideia, a Índia é o 3º país que mais consome energia no mundo, né? Só para ver sobre o que a gente está falando. Uma economia importante, um ator político importante, atravessando um momento importante, uma crise importante. Então, por isso a gente acha que vale a pena discutir a Índia, né? Nós discutimos nas últimas semanas, discutimos o Líbano, discutimos a Turquia, discutimos o México e hoje a gente desembarca na Índia, né? Para começar, Baixa, gostaria que você fizesse o primeiro quadro aí geral sobre a pandemia e a economia indiana. Desculpe não ter apresentado hoje os nossos parceiros, né? Quem são os nossos membros da nossa banca hoje? Está aqui Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Pessoal. Tudo bem, Dudu? Luiz Carlos Prado. Eduardo Baixa. Tudo bem, Eduardinho? Boa noite. E o nosso grande Numa Mazati. Bom, são esse time aqui, com essa mesa que a gente vai debater a Índia, né? Bom, esse já é o 20º programa, né? 21º. Então, 21º. A gente pode ser meio folgado, assim, meio solto também, não precisa ser tão quadradinho, depois de 20 programas. Mas que abaixa, atingimos a maioridade, não é isso hoje? Isso. Baixazinho, vamos lá, vamos pro jogo. Dos Estados Unidos. Isso, vamos pro jogo. Bom, a escolha da Índia, né, como tema, ela é muito oportuna, né? Porque a Índia está no centro agora da discussão da crise, né? Nessa infeliz passagem de bastão, né, dos países que estão sofrendo mais com a crise, que começa com a China, onde a pandemia começou, né? Depois a Itália, aí Estados Unidos, Brasil, e agora a Índia está caminhando, né, para ocupar essa posição. Né? O quadro realmente é muito grave, porque, na realidade, 2 semanas atrás, a Índia bateu 2 recordes. Né? De um lado, bateu o recorde de número de novos casos num dia só, 78 mil no dia 30 de agosto, tá? E bateu também o recorde de queda do PIB no período de abril a junho, 24% de queda. Tá? E, na realidade, naquele primeiro indicador de número de casos num dia só, a Índia, na verdade, está batendo continuamente esse recorde, né? Porque foram 78 mil 2 semanas atrás, depois, semana passada, 90 mil, e agora, na última quinta-feira, dada a última quinta-feira, pouco mais de 96.500 novos casos em apenas um dia, né? Quer dizer, a Índia está caminhando para ter 100 mil casos por dia, o que é algo realmente muito assustador. Então, é uma combinação
de um descontrole, né, da pandemia se espalhando pelo interior da Índia, os casos, uma explosão de casos, e, ao mesmo tempo, uma economia que despencou. Né, e que despencou e que fez um confinamento, um lockdown muito rigoroso logo no começo, logo em março, no começo da pandemia, quando os casos na Índia eram muito poucos, eles fizeram esse lockdown. Então, o que torna também a situação agora crítica, porque houve o desgaste daquele lockdown, tá, inicial, a economia despencou, e agora está disparando, quer dizer, você deveria colocar um lockdown, mas há uma resistência a isso, né, pela experiência anterior. E isso é combinado, como o Bicalho falou, né, o desemprego disparou, são aproximadamente 140 milhões de desempregados na Índia, uma inflação que está crescendo, tá? E um governo que, se por um lado adotou esse lockdown, teve uma resposta muito tímida em relação em medidas econômicas para permitir que as pessoas aguentassem a crise e aguentassem o lockdown. Tá? As principais medidas foram feitas, na realidade, pela autoridade monetária, que baixou juros, tá? Fez um programa para reestruturar dívidas, quer dizer, houve algumas medidas pelo lado monetário, mas do ponto de vista fiscal, tá? A resposta foi muito tímida em relação à crise. Nesse sentido, até similar ao caso mexicano, que a gente comentou no último programa, no caso específico de uma resposta fiscal muito tímida por um receio de provocar eventuais desequilíbrios fiscais. Tá? Então, quer dizer, é um quadro muito duro, muito adverso, tá? E isso num país cheio de contradições, né? Extremamente heterogêneo, como é o caso da Índia. Mas, então, acho que, né, como um panorama inicial, seria isso que eu teria de dizer. Né? Agora, passar para o Eduardo, né, ou para o Luiz Carlos, para continuarem, apresentarem alguns dados também, detalharem mais esse quadro presente. Vamos direto? Posso ir? Eu acho que seria interessante. Pode ir, Prado. Você pode fazer alguns comentários. Eu acho que seria interessante. Eu, como sei, talvez pelo viés do historiador, eu gosto de pegar, até para o público nosso, que é um público que conhece pouco a Ásia, explicar um pouquinho o que significa a Índia, de onde ela vem, de maneira muito rápida. O que nós falamos hoje, Índia, é uma parte do antigo Império Britânico no subcontinente indiano. O Império Britânico no subcontinente indiano envolvia não apenas a Índia, mas também o Paquistão, o que é hoje Bangladesh, que é hoje Mianmar. E essas áreas controladas desde 1858 pelo Império Britânico, diretamente, que antes era a Companhia das Índias, começa a ficar independente em 1947, e ainda dentro da Commonwealth britânica, e posteriormente adquire total autonomia do Império. Quando isso ocorreu, já abriu um grande conflito entre os hindus, entre a Índia e Paquistão. Na verdade, você separa o subcontinente num Hindustão e num Paquistão, que provocou morte em torno de 1 milhão de pessoas nesse processo. A Índia enfrentou várias guerras com o Paquistão. Um grande deslocamento de pessoas também. Grande deslocamento de pessoas que ainda não se resolveu hoje. Ainda tem uma grande população de muçulmanos dentro da Índia. São várias línguas, várias etnias. Então, a Índia não é exatamente um país com uma população homogênea, ao contrário, ela é extremamente heterogênea, é muito extensa, são 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Eu estava vendo, você teve guerra com o Paquistão em 47,
em 65, em 71, em 99. Teve uma rápida guerra com a China em torno da região do Himalaia nos anos 60. Agora, recentemente, houve um outro conflito curto aí, já não é um conflito com armas propriamente dito, mas foi um encontro desarmado entre tropas indianas e chinesas que levaram à morte de algumas pessoas dentro desse processo. Então, é uma sociedade extremamente complexa, formada por castas, como faz parte da história ou da tradição a tradição hindu, com muitas disputas no seu interior, mas que, apesar de tudo, formou uma democracia instável, mas uma democracia que se manteve sem maiores dificuldades desde 47 até os dias atuais. A Índia tem dois grandes partidos. Tem o Partido do Congresso, que é o Partido de Nehru, o partido histórico da independência indiana, e o partido o Partido do Congresso é um partido de centro-direita, que é o Partido Nacionalista, que está agora no governo, que é o Partido Janata, que também divide com o Partido do Congresso o poder dentro indiano. É muito interessante, porque a Índia seguiu ou cresceu muito olhando para a União Soviética com planos quinquenais. O crescimento não foi muito expressivo no período posterior à independência, com muitos problemas, mas formou uma base industrial considerável, uma tradição nacionalista muito forte. Ela foi muito importante no movimento de não aliados, no movimento do Terceiro Mundo, mas esse processo ele começa a mudar desde os anos 90. A Índia também passa por uma agenda de reformas neoliberais ou de liberalização, embora nada parecido com o que ocorre na América Latina. Ainda é uma sociedade que tem um grau de protecionismo muito mais alto do que os países latino-americanos, tem uma atuação do Estado muito forte em política industrial em alguns setores. É um país nuclear, mas, de qualquer maneira, desde a década de 90, passou por muitas privatizações, grandes reformas. E quando o atual primeiro-ministro Modi, que é uma figura muito controversa na Índia, aliás, ele está para fazer 70 anos, mas é uma figura forte, os grandes jornais o chamam de populista. Eu não gosto desse nome, é complicado usar, mas ele tem esse perfil fortemente nacionalista de se dirigir diretamente para a população. É um nome de centro-direita, mas é um centro-direita muito diferente do que nós estamos acostumados a. Então, o que eu acho que nós temos sociedade, ela não pode ser facilmente comparável com o Brasil ou com o México, embora faça parte, junto com o Brasil, com a Índia, com a Rússia e África do Sul, dos BRICS. Ela tem características muito particulares e tem uma relação muito complicada com outro membro dos BRICS, que é a China. Então, a China e a Índia, dois gigantes da região, têm horas de cooperação e horas, em alguns momentos, de enfrentamento. Então, é dentro desse cenário geopolítico que essa crise econômica grande que está ocorrendo agora na Índia tem que ser chamar a atenção. Eu quero também pontuar que, diferente da América Latina, a Índia cresce muito da década de 80 para cá. Quer dizer, quando nós, na América Latina, estávamos em crise, a Índia acelera o crescimento. Então, a liberalização na Índia acompanha também um processo de maior integração na Ásia e de crescimento econômico. Lembrando sempre que
que a relação da Índia com o grande aliado americano na região, que era tradicionalmente o Paquistão, era muito difícil, mas que, principalmente nesse governo, a Índia muda para se aproximar dos Estados Unidos, no momento em que a relação do Paquistão com os Estados Unidos piora. O Paquistão, por sua vez, é aliado da China, e a relação da China com os Estados Unidos também piora dentro desse cenário. Então, é um cenário geopolítico complexo, e dentro disso a pandemia vem ainda trazer novos pontos de instabilidade para a região. Acho que é isso, vou passar a bola adiante. Numa, como é que vinha a economia indiana? Os dados da economia indiana mais recentes que a gente tem. Então, Bicalho. Bom, vou mostrar só rapidamente alguns dados de crescimento, fazer depois alguns comentários. O Numa, está baixo a sua voz. Está baixo, Numa, fala um pouco mais alto. Eu estou falando o mais alto possível. Acho que tem um problema com o meu... Tá melhor assim? Bem melhor. Bem melhor. Então, um problema com o microfone. Sim, então vou compartilhar para vocês alguns dados de crescimento recentes que mostram o quanto a Índia, na verdade, tem um ritmo de crescimento, como já foi observado pelo Luiz Carlos, bem elevado desde a década de 80. Então, a abertura e liberalização a partir de 91, né, com a adoção da chamada nova política econômica, NEP, que nem no... Parece a União Soviética, mas não é. Sim, que nem exatamente, o mesmo termo que a da União Soviética, né? Acho que foi, sei lá, um trocadilho, né? No caso, bom, então, desde 91, então o que a gente observa é que, na verdade, a tal de nova economia política não se assinalou por uma mudança no ritmo de crescimento econômico, né? Continua na década de 90, um patamar próximo daquele observado nos anos 80. O que a gente observa depois é que, como em boa parte da periferia, na década de 2000, vai ter uma aceleração do crescimento, da taxa de crescimento média do PIB da Índia, que vai passar a quase 7% nessa década, apesar, como veremos depois, dos dados anuais de o forte impacto da crise de 2008, 2009. Né? E, na verdade, em termos de performance econômica, nesse sentido, as taxas de crescimento indianas são próximas de outros países emergentes da região da Ásia, né? O mais notável é a performance dos anos 2010, tá? Onde lá a Índia consegue manter o mesmo ritmo de crescimento do que na década de 2000. Algo que não é comum na periferia, já que, bom, no caso da América Latina, despencou a taxa média de crescimento na década de 2010, despencou totalmente. No caso da África subsaariana, África do Norte também. E no caso de outros países da Ásia, houve uma queda também bastante significativa. Tá? Então, nisso, a Índia realmente tem uma especificidade, mesmo assim, há de ser observável quando a gente for olhar como aqui os dados anuais, que a Índia vinha de uma desaceleração desde 2016. Tá? Já que o ano passado, em 2019, o crescimento indiano se estabeleceu em volta de 4%, 4,2%. No caso da Índia, saindo, é interessante ver esses números, mas é importante tentar analisar quais são os elementos que puxam o crescimento indiano. Depois a gente vai voltar mais a questões estruturais, mas é importante observar que, como já foi evocado pelo Luiz Carlos, no caso da Índia, há, na verdade, uma série, para muitos países, né, há interpretações bastante
antagônicas sobre o processo de crescimento econômico indiano, particularmente depois de 91. Bom, até 91, na verdade, o padrão de crescimento indiano, o padrão de mudança estrutural indiano era próximo daquele observado nos outros países em desenvolvimento. O Estado indiano era um Estado desenvolvimentista, com uma forte intervenção estatal, uma forte presença estatal no setor produtivo. Tá? E essa situação, segundo os analistas, particularmente neoclássicos, assim, mais mainstream, teria sido melhorado consideravelmente com as medidas, as políticas neoliberais a partir de 91. Aí tem um grande debate. Bom, o que a gente pode dizer é que, obviamente, nesse programa defendemos posições diferentes e, no caso da Índia, primeiro, o impacto das políticas neoliberais na Índia foi muito mais limitado do que é, em geral, comentado. Quando a gente vê análises de Rodrigue e outros economistas mainstream, a gente tem a impressão que, nossa, a Índia, houve uma revolução da economia indiana na década de 90, que o empreendedorismo tomou conta do país, que não foi bem o que aconteceu. O que a gente observa é que, depois de 91, de fato, há uma abertura controlada, administrada da economia indiana. Tá? Porém, muitos setores continuam com proteção ou tarifária ou simplesmente com proibição de importações. Ou seja, muitos setores estratégicos, principalmente ligados ao complexo militar industrial e a setores estratégicos, por exemplo, o setor automotivo, continuam com restrições fortes de importação. Tá? Então, o crescimento indiano, a Índia tem sempre que tomar cuidado no caso da Índia, porque a Índia parte de um nível de PIB per capita muito baixo. Mesmo com esse crescimento econômico muito expressivo, que conhece o país como a gente viu nas últimas 4 décadas, né? Mas que, na verdade, tem quase 5 décadas, né? A gente ainda observa, no caso da Índia, a situação de um país com renda per capita média extremamente baixa. Um dado interessante, somente 15% do emprego na Índia é vinculado ao setor formal. E, se a gente for olhar a parcela dos trabalhadores que dentro desse setor formal tem um contrato de trabalho assinado, isso é 3% da força de trabalho total. Então, o caso da Índia é um caso que tem que ser analisado. O caso da Índia é muito diferente, por exemplo, do caso chinês. Tá? Então, a gente está numa economia que ainda é muito baseada na informalidade. E onde você vai ter uma fortíssima heterogeneidade estrutural. Ou seja, setores moderníssimos, muitas vezes, assim, inclusive na fronteira tecnológica, né, por conta de um complexo universitário e científico de alto nível, né, a formação das universidades indianas e a pesquisa das universidades indianas hoje está na topo a nível internacional. Né? Se observar, inclusive, as enormes relações que existem entre a academia indiana, o setor tecnológico indiano e os países centrais, os países mais avançados. Né? Só uma observação, foi fortissimamente, houve um incentivo muito forte no período Nehru, né? Logo depois da independência da Índia. Né? Não, claro, mas foi uma política, houve uma ênfase muito grande nesse sentido.
desde lá de trás, né? Sim, exatamente, porque, na verdade, isso faz parte de uma política de afirmação nacional. Tá? A Índia tem uma forte tradição científica. É só visitar, bom, se tiver oportunidade, os observatórios do século XVII e XVI, que a gente pode encontrar em várias regiões da Índia, que mostram que, em termos de astronomia, a Índia estava muito mais avançada do que os países europeus, até um certo ponto. Né? Então, tem uma tradição matemática forte na Índia também, e foi visto como um elemento de emancipação. Já era o caso antes da independência, antes de 48. Já tem a formação de um sistema de ensino local, tanto secundário quanto universitário, de alto nível nesse período. Bom, então você tem, de fato, ligado a isso, setores de ponta, setores que puxam. O setor, por exemplo, de construção civil. O setor de construção civil teve um papel fundamental como um dos drivers do crescimento econômico na Índia, particularmente desde os anos 90, que seja no espaço rural ou nos espaços urbanos, em ambos. Obviamente, industrial, setores assim, parte da indústria também tiveram um papel importante. O emprego industrial, se você for olhar, passa de 10,6% do emprego total em 83 para 13% em 2015. Ou seja, tem uma consolidação da indústria nesse período. Algo que, por exemplo, você, em termos de ocupação industrial, você não observa em tantos países. Bom, porém, continua baixo, porque ainda 47% da população é empregada na agricultura. Isso são dados de 2015, bom, era quase 70% em 83%, ou seja, tem uma tendência à mudança estrutural, deslocamento da população do setor rural para o setor urbano, né? Porém, ainda permanece uma economia muito rural. Outro setor que, obviamente, e aí a gente vai falar um pouco mais na parte macroeconômica, que ganhou muito peso, é o setor de serviço ligado particularmente à exportação de serviços. Exportação de serviços tecnológicos e menos tecnológicos. Para atender também, como sempre, tem que tomar muito cuidado com a classificação, porque, por exemplo, serviços de telefonia são considerados serviços tecnológicos. Porém, o emprego na Índia, assim, emprego nesse setor, e muitos serviços de call center. A Índia vira o grande call center de todos os países anglo-saxões. Está nos Estados Unidos, está na Inglaterra. Se você tiver um problema com qualquer tipo de máquina ou equipamento, o serviço de pós-venda vai ser na Índia. Tá? Então, uma comparação nesse sentido, nesse setor de serviços, tem que tomar muito cuidado, porque, de fato, tem atividades de alto valor adicionados, só que elas não representam o essencial desse setor, que representa 38% das exportações indianas. Tá? Setor de exportação, assim, de serviços, bom, e serviços tecnológicos são 25%. Total das exportações indianas. Tá? Foi pouco. A gente pode fazer uma comparação da Índia nesse sentido um pouco com o México. A Índia exporta muito esse trabalho assim, de pouco valor adicionado nesses serviços mal remunerados. Então, quando a gente analisa o caso indiano, absolutamente, uma característica muito diferente de qualquer país da periferia, esse peso das exportações de serviços, porém, nem todos os serviços, na verdade, a imensa maioria, e serviços de baixíssimo valor adicional. Tá? Então, não é algo que tem que ser observado. Bom, eu acho que vou passar a palavra para o nosso Eduardo Costa Pinto, que vai complementar um pouco essas informações. Depois retomaremos mais para frente a questão estrutural. E tem uma outra questão da qual eu queria falar, mas vou deixar um pouco para frente, que é a questão da inserção externa. Tá? Noma, só complementando uma coisa que você falou,
sua tradição universitária indiana, a Índia tem um número expressivo de prêmios Nobel de origem indiana. O primeiro, o mais antigo na área de ciências, foi um físico em 1930, que é o Raman, numa universidade na Índia, ainda na Índia britânica. Na verdade, o primeiro prêmio Nobel indiano é o Tagore, que é em literatura, em 1913. Mas ele continua em várias áreas, ele tem uma tradição muito forte sobre isso daí. Tem medicina, tem prêmio Nobel em medicina, tem um outro importante em física também, que depois se transformou, foi trabalhar nos Estados Unidos. Então, na verdade, é um país de uma forte tradição científica antiga e que se manteve depois. Agora, eu acho interessante chamar a atenção do papel que isso teve também na unificação da Índia. A Índia, por ocasião da sua independência, tinha mais de 500, fora as províncias, de estados que eram ainda principados. Então, a universidade e o conhecimento é uma fonte de unificação importante na Índia também, que eles se orgulham muito dentro disso daí. É mais para chamar a atenção para esses aspectos. Eu sempre acho interessante de comparar com a nossa tradição aqui na América Latina, que é muito diferente pela história dessas populações, embora não eram estados nacionais, mas eram comunidades muito sólidas e com grande tradição de pesquisa e de conhecimento, ainda antes do avanço do mundo ocidental. O Prado, e puxando o que você falou da questão das universidades e evidente, como já foi comentado anteriormente, na questão indiana como um projeto, com um projeto nacional, mesmo com suas tensões, ou seja, a partir da independência, eu queria ressaltar que isso ainda deixa mais explícito, a partir do que o Numa falou dos dados que também eu vou apresentar, o tamanho da heterogeneidade estrutural indiana. Tá? Se a gente acha que no caso brasileiro a nossa heterogeneidade é grande, multiplica por 10, 15 ou 20 a heterogeneidade indiana, que vai desde a questão da estrutura produtiva, mas como já foi alertado anteriormente, mas vai desde a questão das línguas, da formação histórica, da diversidade, ao mesmo tempo tem ponta em setores produtivos como o meio baixo religião, e ao mesmo tempo tem uma estrutura de castas, que é uma estrutura social, que se você pensar com tensionamentos enormes no contexto, como o Prado levantou, da própria da existência da democracia, nesse contexto. Olha o tamanho da complexidade, só a gente mesmo para se arriscar a comentar sobre esses pontos, mas a gente segue nessa trilha, que é um pouco da nossa tarefa do Conversas. Mas eu queria ressaltar um efeito aí, e acho que é importante para quem está nos assistindo, que não é só economista, mas alguns dados para a gente, de comparabilidade, para a gente entender. Então, por exemplo, a Índia, em 2019, tinha 1,366 milhões de pessoas, 1,3 bilhão de pessoas. A gente está falando o seguinte, isso é 6,5 vezes maior do que o Brasil, sendo que o território brasileiro é 2,5 vezes maior do que a Índia. Então, assim, algumas escalas para a gente entender o tamanho da Índia. Eu vou mostrar alguns dados. Diga, Prado. 20% da população mundial, Dudu. Sim. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. É um pouco menos, mas é aproximadamente 20% da população mundial. Concentrado num território que é 2,5... o Brasil é 2 vezes mais. É o Brasil sem a Amazônia, né? Isso. Então, assim... E por que eu estou falando isso? Para a gente ter a dimensão, para a gente entender o que é a questão dessa quantidade de pessoas na questão produtiva e da capacidade ou não de arranque desse processo. Porque o que eu vou levantar aqui, aí reforçando o que já foi dito, é que a Índia avançou em termos de crescimento econômico, mas ele ainda está longe de dar o salto para a chamada modernidade. E por quê? A ideia de modernidade está associado à ideia do século XX e no início do século XXI, industrialização
tá? E urbanização. Isso fica muito, muito claro num dado que eu vou mostrar para vocês agora, que é o quê? Tá? Se a gente olha, vamos lá, né? Primeiro, aquele dado que eu falei para vocês da questão da população. A gente 1,366 bilhão de pessoas, tá? Sendo que a taxa de urbanização, ou é o contrário, pessoal, a taxa da população que mora no campo ainda é de 66%, ou seja, 44% da população indiana mora na cidade apenas. A taxa de urbanização, Dudu. 2/3 moram no campo. 63. Não, 66% da população mora no campo. Então, isso, 34, eu fiz o cálculo errado, desculpa, não é 44, 34. Obrigado, Prado, por corrigir o meu erro banal da aritmética aqui. Ou seja, apenas 34% da população indiana mora na cidade. Tá? A gente está falando de um contingente enorme e o padrão da modernidade está associado necessariamente à urbanização, e para quem não tem ideia, no Brasil é em torno de 70%. A China, que era eminentemente rural, tá? Vai se tornar urbana, a população, a maioria, a partir de 1910. 1910 o que hoje está difícil, hein? 2010, hoje está difícil. Então, e por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque mesmo com todo esse crescimento, como o Numa alertou, e reforçando o que foi dito anteriormente da heterogeneidade estrutural, tá? Você tem ainda um processo longo, tá? Longo da ideia da modernização no sentido clássico, que é o avanço da urbanização e da industrialização. Só que me parece que a Índia, na verdade, não está seguindo nessa direção. Ela deu um salto. Que salto? Ela avançou na indústria, mas numa proporção muito menor do que era necessária, por exemplo, comparando o que foi a China nesse início do século XXI. E por que eu quero destacar isso? Aqui o número já mostrou. Se a gente olhar, e observe bem, se a gente olhar, né, para reforçar aqui a coisa da heterogeneidade, o crescimento do PIB, né, vis-à-vis o crescimento de outros setores, por exemplo, da agricultura, sempre muito abaixo, o que mostra a dificuldade, ganhos de produtividade. Então, isso gera problemas na questão alimentar, ou seja, o avanço industrial ainda chega muito pouco no campo indiano, isso em termos de produtividade, produção de alimentos. É a questão, o problema clássico vamos dizer assim, da heterogeneidade, que é a baixa produtividade do campo, né? Além disso, a gente tem aqui certo crescimento das manufaturas, tá? Alguns picos que caem muito fortemente recentemente e uma participação dos serviços crescendo. Agora, isso é crescimento. O que é importante a gente compreender é qual é a participação desses setores no PIB, né? Se a gente olha a evolução da participação dos setores no PIB, o setor de serviço dos anos 90 salta de 37% para quase 50% do PIB indiano, né? Enquanto a indústria de manufaturas, né, a indústria de transformação, que é uma das máquinas fundamentais do crescimento econômico associado à ideia da modernidade, ela perde a participação, né? Então, em termos do PIB, mesmo com esse certo crescimento, a gente olha a participação das manufaturas em geral. E os serviços aumentando. E como mesmo o Numa alertou, são serviços que têm a heterogeneidade dentro do setor. Então, você tem serviços de alta tecnologia, mas o grosso do serviço indiano ainda é de baixa produtividade, né? Então, necessariamente, você aumenta o setor de serviços sem ter antes ter vivido num grande aumento de produtividade médio do setor industrial. Não por acaso, e eu trouxe esse dado do emprego, tá? E aqui a contradição e a dificuldade desse processo, né? Em 2019, 40% da população indiana estava empregada na agricultura. Essa agricultura atrasada, que é um dos elementos que caracterizam a heterogeneidade, ou seja, você tem uma agricultura, né, relativamente atrasada, com uma boa parte da população nessa agricultura que gera uma produtividade média agrícola baixa, enquanto você tem
setores de ponta com alta produtividade. Tá? Só que a produtividade média indiana ainda é relativamente baixa. E por que eu estou ressaltando esses pontos que eu acho que são importantes? Primeiro, a indústria, a participação da indústria, tá? Não é o motor hoje do crescimento indiano. Em certa medida, a aposta está centrada em serviços. Como o mesmo Numa apontou, a Índia exporta serviços. Inclusive, a Índia conseguiu entrar no mercado. As empresas indianas de serviços de informática e tecnologia entraram no mercado chinês, né? Ou seja, aumentou inclusive essa integração, mas isso a gente deixa para um ponto um pouco mais para frente. E o que eu queria ressaltar é que a composição da estrutura da indústria de transformação tem uma perda do peso do têxtil, na indústria têxtil indiana, que sempre foi tradicional entre as manufaturas, e parte dessa participação tem a ver com a pressão competitiva das exportações de têxtil ou do seu entorno da China, né? Então, eu queria reforçar e passar para o Bicalho, o que é que acontece, antes de passar nesse contexto, que a gente vai até desenvolver mais um pouco. Você tem uma Índia que é extremamente heterogênea, que ela cresce num período recente muito rápido, mas ainda está longe de dar um salto para o segundo dinâmica de desenvolvimento, aquilo que o Gaston chama assim, a Índia consegue crescer muito porque ela tem a vantagem do atraso, porque você tem produtividades médias baixas, a incorporação de parte do trabalhador rural para o mundo urbano e industrial aumenta a produtividade, mas a Índia está longe disso e tem muita dificuldade de arrancar na questão industrial, ainda com a pressão competitiva chinesa. Então, isso cria uma Índia que é extremamente heterogênea em termos estruturais, em termos sociais, em termos econômicos, e também causa gargalos para que ela possa avançar e tirar ainda um enorme contingente da população na pobreza. E como até o Nuno estava comentando, se a gente olha os indicadores, tanto energéticos como mesmo também de acesso à energia ou de saneamento básico, tá? A Índia ainda está lá atrás nesse processo histórico na trajetória de desenvolvimento. É isso que eu queria reforçar, porque às vezes as informações só chegam o setor de ponta, o setor tecnológico, mas a gente tem que olhar a Índia como um todo nessa questão das estruturas produtivas e nesse processo. Bom, só para chamar a atenção uma coisa, a Índia é muito importante na parte da produção de medicamentos, de química fina. Ela, inclusive, como ela, diferente do Brasil e de outros países, ela se manteve, ela não assinou completamente acordos na área de propriedade intelectual, ela desenvolveu uma das alternativas para nessa área de insumos para a indústria farmacêutica, quando ela tem um papel hoje fundamental dentro da produção do Brasil, inclusive importa muito esses princípios ativos genéricos. E é claro, né, Prado, é possível, ao mesmo tempo, você ter setores grandes, porque você tem um mercado muito grande. Mesmo uma parte enorme da população estando fora nessa capacidade de consumo. Agora, um dos empecilhos, além desse problema de não ter como motor a própria industrialização, uma outra questão que tem limitações na questão indiana é a questão energética. Aí eu vou passar para o especialista aqui da mesa, que é o Bicalho, para essa discussão dos problemas energéticos da questão indiana, para apresentar para a gente aqui, ou dos problemas. Diga, Bicalho. Hoje o Bicalho está na roda também, não só perguntando. Vou botar o Bicalho para trabalhar, não ficar só isso. Ficar fazendo só pergunta difícil para a gente, não. A gente passa a bola para ele também. Hoje ele é aquilo no futsal, chama goleiro linha, né? Eu fico aqui só no chinelinho, né, Baixa? Só no chinelinho. Isso, Por exemplo, se você pensa no caso brasileiro, né? O Brasil, para você atender o movimento da industrialização, da urbanização, você conseguiu construir um sistema de energia bastante complexo e bastante vigoroso, né? Tanto na área de petróleo quanto na área de energia elétrica. Esse movimento você não conseguiu fazer na Índia, né? A Índia tem uma série de problemas no que diz respeito à segurança energética, abastecimento. Bom, para começar, você tem uma grande parte da população indiana que ainda não tem acesso à energia elétrica, né? Hoje gira até menos do que 100 milhões de indianos, né? Mas há 10 anos atrás você chegava a números quase iguais a 600 milhões de habitantes
que não tinham acesso à energia elétrica. Isso é uma coisa que a Índia conseguiu avançar bastante nos últimos 10 anos, né? Reduzir esse problema que eles tinham de acesso, né? No caso da energia elétrica. Mas mesmo assim é o tamanho da Índia, como o Prado chama atenção, né? Um país grande. Mas mesmo assim ainda ficam quase 100 milhões sem acesso, tá certo? Eles estão batendo alguma coisa perto hoje de 95%. Quer dizer, Índia e China avançaram bastante nesse ponto de dar acesso à sua população à energia elétrica. Um problema que segue, que é um problema muito ligado também àquilo que o Dudu estava falando, o pessoal estava falando acerca a grande parte da população da Índia está no campo, né? É a questão de acesso a uma energia limpa, uma energia moderna para cozinhar, né? Se você não tem acesso a isso, você cozinha com resíduos, né? Resíduos vegetais, resíduos animais, e isso é muito, mas muito ruim para a saúde das mulheres e das crianças, né? É um desastre em termos de saúde pública, né? No mundo, esse tipo de problema mata mais do que tuberculose, mata mais do que, por exemplo, HIV, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. A Índia tem mais de 50% da sua população que não tem acesso a essas energias modernas. Então, esse sempre foi um grande desafio indiano, né? Por outro lado, quando você vai para o lado da segurança energética, também é complicado, né? Porque a matriz energética indiana, basicamente carvão, né? Até que o Prado falou, né? Falou sobre o passado indiano, lembrou essa figura do Nehru, do projeto indiano, né? Que, em termos da energia, Prado, era um projeto bastante autárquico, né? E aí, o que você tinha? O que eu tinha era, na verdade, o carvão. Então, nós vamos em cima do carvão. Então, nunca teve uma produção de petróleo vigorosa, nem também de gás também. O que aconteceu é que... A grande importação da Índia é petróleo cru. Isso, e principalmente... principalmente essa dependência em relação ao petróleo, o petróleo importado, né, está crescendo, quer dizer, provavelmente nas próximas décadas, na próxima década vai chegar da ordem de 90%. Isso acontece também com relação ao gás natural, né? Sendo que quando se pensa em soluções de logística para gás natural, no caso da Índia, sempre é complicado, né? Porque envolve você construir gasodutos que passam por países vizinhos que não gozam assim de uma longa amizade com a Índia, etc, etc. Então, isso também é um problema. Então, quando você vê o problema de petróleo, é uma dependência crescente. Quando você pensa em gás, também uma dependência crescente ao suprimento externo, ou seja, uma dependência energética cada vez maior. O setor elétrico indiano é um setor complicado, um setor com uma série de problemas de plantas com baixíssimos rendimentos. Há sempre a perspectiva de outra coisa que... então, nesse termo de setor elétrico, problemas de tarifa, o que vale não só para o setor elétrico, mas vale também para os derivados também, muito subsídio, né? E muitas empresas operando sem conseguir cobrir os seus custos. Então, o problema energético indiano é um problema bastante complicado. Quando você pensa no nuclear, e quando vocês estavam falando, né, sobre a capacidade científica, etc., a Índia tinha um programa, que era um programa super conhecido, que era o programa do Tório, né, que era um desenvolvimento tecnológico independente da Índia, etc., etc., clássico, mas em 2008 eles praticamente rodaram para abandonar esse programa, fizeram um acordo basicamente com os Estados Unidos e voltaram, digamos, a ser aceitos no mundo do nuclear. Não se esqueça que a Índia fez a bomba também, não é isso? Então, essa questão toda do nuclear, difícil de você avançar agora. Assim como o Paquistão ali do lado. Esse comentário que assim como o Paquistão ali do lado. Para terminar, a Índia é o terceiro maior emissor de CO2, né? De CO2 do mundo, né? Perde apenas para a China e para a Índia. Em terceiro é a Índia. Então, quando você pensa em termos dos desafios da transição energética, etc., etc., coloca coisas bastante complicadas para a China. Então, eu acho, Dudu, que uma das dificuldades, né, de você avançar nessa ideia da modernidade, se você considerar a modernidade como indústria, organização, etc., é, sem dúvida, a questão energética. A questão energética é um baita gargalo para a Índia. É bastante complicada a situação indiana. O que eu queria só lembrar é que essa relação complexa da Índia com o Paquistão
é uma herança britânica, ou seja, essa separação a partir de dois movimentos nacionalistas, de populações misturadas em duas nações inimigas, é um bom desenho de dividir para governar. Ou seja, criou realmente uma situação muito tensa que agora, que vem com a radicalização do islamismo, para os segmentos de setores de islamismo mais duros, mais radicais, por um lado, e, por outro lado, com o crescimento do nacionalismo hindu também, tem sido um momento de tensões crescentes. Por outro lado, tem a questão desse mar que envolve a Índia, o Índico, que tem também interesses chineses, ou seja, uma região que envolve uma percentagem tão grande da população da Terra. Só para lembrar, 20% da população na Índia e 20% na China. Além disso, você ainda tem Paquistão, que tem uma população quase igual à do Brasil. Bangladesh, que é um país extremamente pobre, mas com uma população também muito grande. Ver o grau de tensão que é essa região. Um pouco com fronteira do Paquistão, lá em cima tem o Afeganistão. Então, toda essa área é uma área conturbada. E é dentro desse processo que o crescimento da Índia é absolutamente fundamental para a estabilidade do país. É um país com tantas religiões, com tantos problemas, sem um forte crescimento, vira um problema grave no mundo contemporâneo, em especial depois de que a China mostrou que uma grande população pode ser um ativo para a sua transformação, para se transformar numa grande economia. A Índia já é uma das maiores economias do mundo, tem um PIB maior que o do Brasil, tem capacidade aeroespacial, tem capacidade de botar satélite, aquilo que nós não desenvolvemos, nós paramos o nosso desenvolvimento, a Índia conseguiu ir adiante. Agora, com imensos desafios pela frente. O que será da Índia? Qual é a economia indiana pós-pandemia? Não é muito claro ainda. Quando se pega todo o debate, tanto na imprensa indiana, nos jornais indianos, como na imprensa especializada internacional, essa recuperação, será que a Índia realmente fará uma recuperação em V e terá condições de reorganizar sua economia nesse cenário pós-pandemia e num cenário de crescimento de nacionalismos também, de tensões na Ásia? Como é que fica a economia indiana nessa região? Carlos, uma relação complicada com a China, não é isso? Isso, fazer 3 observações. Bom, tem uma região, a região da Caxemira, que é um pomo de discórdia entre Índia e Paquistão, e agorinha, um período de tensões, né, entre a China e a Índia, né? Sim. Em região de fronteira. E sobre a questão que você colocou de recuperação em V, e voltando, né, remetendo à minha fala inicial, né, a Índia registrou, como eu tinha comentado, a maior queda em todo o mundo no período entre abril e junho. E, na realidade, ela está entrando agora na fase mais aguda da pandemia. Então, quer dizer, é um país... Isso é dramático, né? Um quadro dramático. Já é o país com a maior queda e agora é que vem o pior, do ponto de vista do enfrentamento da pandemia. E todo mundo fala atualmente, né, que haverá recuperação em V, ou pelo menos os governos tentam chamar atenção ou procurar argumentar que eles vão conseguir fazer isso. Na verdade, é uma imensa incógnita como essa recuperação será nos diversos estados nacionais e na economia mundial. Claro, até porque depende também da extensão da pandemia, né? Claro, do tempo claro. para se chegar a uma vacina, enfim. Claro. E no caso da Índia, o crescimento, eu sempre, apesar de ser muito grande em termos absolutos, o número de contaminados, por 1 milhão, os dados ainda mostram que a Índia ainda está muito abaixo de outros países, inclusive dos países europeus. Então, o potencial de crescimento de casos na Índia é muito grande, pela sua imensa população,
pela sua pobreza, pela dificuldade de separar em parte, de impedir movimentos dentro do país, como a China fez. Então, a China tem um desenho apropriado para um descontrole da pandemia. Fala, Dudu. Acho que o Numa tem uns dados também de desigualdade. Isso que eu ia falar da questão da desigualdade de infraestrutura social. Esse é um dos elementos de expansão, inclusive, da própria pandemia. Claro. Tende a aumentar nessa dificuldade de saneamento. Que está se espalhando pelo interior, né? Mas fala da questão dos dados de infraestrutura aí, Numa. Sim, assim, eu acho que tem elementos interessantes. Bom, teria muitos assuntos para tratar sobre a Índia, mas nessa questão social há uns elementos interessantes. Se a gente observar, no caso da Índia, tem entre os elementos explicando o crescimento acelerado do país nos últimos 30 anos, houve, sim, um crescimento da taxa de salário real. Os salários reais na Índia aumentaram entre 2006 e 2017 de 60%, na média. Na China, esse aumento foi de 100%. Porém, muito acima da média da periferia, que está por volta de 30% nesse período. Então, através desse consumo, é um elemento que foi tocado pelo Eduardo Costa Pinto, mas que eu acho que tem que reforçar: o crescimento indiano se origina no mercado interno. A exportação a Índia tem estruturalmente um déficit comercial, né, que ficou crescente nos últimos 20 anos, chegando no passado a algo em torno de 130 bilhões de dólares. Porém, tem elementos que compensam isso. A questão das exportações, por exemplo, de serviços, eu estou falando, obviamente, de um déficit comercial, da balança de comércio, excluindo a parte de serviços. Tá? O que compensa isso? Serviços e remessas. A Índia é o maior país receptáculo de remessas do mundo. Foram, se você olhar o ano passado, tinha anotado o número, foram 92 bilhões de dólares de remessas recebidas na Índia. E aí a gente toca um elemento importante, que de uma certa forma me faz voltar à comparação que eu fazia com todas as devidas diferenças, que podem existir com o México. A Índia é um grande exportador de gente, de mão de obra, que seja via o trabalho no setor de serviços, desse setor de serviços de baixo valor adicionado, e também de pessoas, trabalhadores. Nos Estados Unidos, na Europa, você tem hoje em dia uma diáspora indiana na África do Sul. Não esqueçam o papel fundamental que teve a África do Sul na trajetória do Gandhi, na trajetória formativa do Gandhi, Ou seja, todo o Índico, todos os países, toda a África subsaariana do lado oriental, do leste da África subsaariana, todas as partes, você tem uma diáspora indiana gigante. Então, a Índia é confrontada e, nesse sentido, muito próxima do México. Bem, ainda não está na fronteira com os Estados Unidos, mas, da mesma forma, tem uma fortíssima diáspora, exporta trabalho de baixo valor adicionado. Uma grande diferença da Índia com o México, tem duas grandes diferenças. A primeira, que tem a ver com a trajetória histórica da Índia, que a Índia, desde sua independência,
tem tido uma política de inserção geopolítica afirmativa. Ou seja, tem uma política independente, uma política externa independente, como foi apontado, já foi um dos líderes dos não alinhados, teve figuras muito importantes. A Índia sempre jogou dessa posição dúbia, tendo como principal fornecedor de armas, até recentemente, a União Soviética e, posteriormente, a Rússia, tá? E, ao mesmo tempo, construindo fortíssimas relações comerciais com os países ocidentais. Então, hoje, de fato, esse atrito cada vez maior com a China tem apontado na direção de uma aproximação maior com os Estados Unidos. Não esqueçamos os encontros do Modi, a série de encontros, 3 encontros do Modi com Trump em 2017 e 2018. Tá? Porém, a dinâmica interna assim, tem esse elemento diferenciador. E outro grande elemento diferenciador em relação ao México é o mercado interno. Tem um mercado interno de 1,3 bilhões de pessoas que está se consolidando cada vez mais por conta da dinâmica de crescimento, e é algo fundamental. E, de fato, o consumo, a explosão do consumo permitida pelo aumento significativo da renda média nas últimas 4 décadas, foi alimentando o desenvolvimento da indústria. Você teve um investimento puxado pelo consumo, induzido pelo consumo, que explica também essa robustez assim, do modelo indiano, o que não impediu que, de fato, do ponto de vista social, a gente assiste a um momento muito difícil para a sociedade indiana. A sociedade indiana, vamos entrar em detalhe, como foi evocado, tem a questão das castas, você tem intrinsecamente, historicamente, uma fortíssima desigualdade na Índia, e o fenômeno da urbanização tem acentuado a desigualdade na sua forma, vamos dizer, quantificável. Não era muito fácil. E, nesse sentido, a gente observa que, pegando alguns dados do Piketty SAES, dos últimos dados da base do Thomson, de 2 anos atrás, na Índia, atualmente, 1% que tem a maior renda recebe 25% da renda total, enquanto os 50% que têm a menor renda recebem 15%. E essa desigualdade tem só aumentado desde 91, desde o movimento de abertura. Então, se, na verdade, eu estou relativamente, como já falei, assim, tenho dúvidas em relação a esse grande recuo que teria tido o papel do Estado na economia indiana depois de 91. Isso acho que tem que ser muito ponderado quando a gente tentou fazer. Porém, realmente, nessa questão da distribuição de renda, da polarização societal, isso é um elemento fundamental. Último elemento, antes da gente nos encaminhar para o fim do programa, a questão do consumo, do padrão de consumo na Índia, já que a gente está falando do mercado interno. E muito significativo olhar o elemento chave, o elemento rei, assim, dos bens de consumo duráveis, que são o setor de automóveis, os carros individuais. Na Índia, você tinha, em 2000, 5,2 milhões de carros individuais. Em 2018, já tinha 22 milhões de carros individuais. Então, o parque automobilístico indiano foi multiplicado por mais de 4, então, com menos de 2 décadas. Ou seja, a difusão desse padrão de consumo, no primeiro tempo, numa classe média que ainda é muito reduzida, uma classe média urbana, vai também servindo esse dinamismo do mercado interno
indiano, junto com a construção civil. Isso houver a multiplicação dos centros comerciais, dos conjuntos habitacionais, etc. Então, bom, acho que a gente poderia falar de outros elementos ligados à inserção externa indiana, é o fato que a Índia hoje, do ponto de vista, é um país assim muito sólido do ponto de vista do balanço de pagamento, com fortes reservas, com dívida externa que representa não mais que 3% do total das exportações, mas é algo, no final das contas, banal hoje em dia na periferia, tirando alguns exemplos, né? Explorados em programas passados. Senhores, acho que estouramos aqui o nosso tempo, né? E vamos encaminhar aqui o final, né? O tema, não, a Índia dizer que é um tema complexo, né? Que não vamos dar conta desse tema aqui num programa de 1 hora e fatalmente dentro dessa série de programas, né, que a gente faz, a Índia será fatalmente um tema a que nós vamos retornar a ele. Então, eu gostaria de pedir as considerações finais. Grande Bastianzinho, nosso tricolor de plantão, suas considerações finais, Bastianzinho, sobre a Índia. Abre aí o seu microfone e mete bronca. Bom, nos anos 60, aqui no Brasil, ficou famosa uma ideia do economista Edmar Baixa, né, que o Brasil seria uma Belíndia, né? Teria elementos de Bélgica, elementos de Índia, né, querendo fazer o contraponto, né? No fundo, não é uma boa imagem do Baixa, do Edmar Baixa, porque a Índia já por si só, como a gente comentou aqui nesse programa, né, é repleta de contradições. É um país extremamente complexo por si só, né, em que tem elementos, né, tem riqueza, pobreza, uma convivência entre o moderno e o antigo, ou mesmo, podemos dizer, o anacrônico, né, pensando no sistema de castas que ainda existe e é muito chocante, né, aos olhos, para um olhar de um ocidental, né? E então uma economia quando observamos, né, o avanço da pandemia, da maneira como está se processando num país com essas características, é realmente muito preocupante, né? A tendência de uma crise humanitária, possivelmente de dimensões superlativas. E, diante desse contexto, né, o governo indiano vai ter que se mexer mais, né? Porque essa resistência numa política, em fazer uma política fiscal mais expansionista, em dar um suporte maior para a sociedade, essa resistência em dar um suporte maior para a sociedade não vai poder continuar, né? Vai ser preciso uma resposta mais vigorosa à altura do desafio que se apresenta. É isso. Com essa fala eu vou me despedir, eu tenho que sair agora um pouquinho antes, né? Deixar então um abraço aos nossos espectadores, né? Nossos ouvintes, né? E ao pessoal aqui, os amigos que compõem a mesa. Tchau, tchau. Obrigado, Baixo. Obrigado pela sua contribuição. Valeu. Um abração, um beijão na joaninha. Tchau, tchau. Tchau. Isso. Luiz Carlos Delorme Prado, agradecer a sua participação na mesa já, nessa nossa, nos despedindo aqui. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre a Índia, né? Um país gigantesco, um desafio fascinante, né? Um mistério que fascina o Ocidente há muito tempo. Nas nossas últimas programas, nós só temos trazido os países complexos, complicados e difíceis de falar em 1 hora. A última vez foi o México, que também não dá para se falar em 1 hora. A Índia, pior ainda. Nós poderíamos aqui passar mais do que esses 21 programas comentando sobre um país tão fascinante, tão interessante, sob muitos pontos de vista. Atribui-se a alguns
nacionalistas italianos, a ideia de depois que criaram, unificar a Itália, no final do século XIX, dizendo que agora nós já temos um Estado, resta-nos criar uma nação. O caso da Índia, a criação da nação indiana, é um projeto das castas altas indianas do século XIX. Aliás, o próprio nome hindu vem do sânscrito, uma Sindhu, que é falando sobre o rio, sobre os rios sagrados da Índia, já é um termo que foi usado e atribuído principalmente a esses intelectuais das castas altas indianas, no sentido de liderar um movimento de unificação para a disputa na formação de uma nação indiana. Então, eu acho o caso da Índia um caso muito peculiar e interessante, até porque eu não tenho dúvida que a Índia será uma das nações mais industrializadas, junto com a China, do século XXI. Ela tem uma vocação para isso, apesar de todas as suas dificuldades, uma vontade doméstica muito forte, uma classe dominante com um sentido de destino, de construção de nação, muito típica dos países de industrialização retardatária do século XIX, quando, no caso da Alemanha, da Rússia, final do século XIX, etc. Então, isso certamente tem. Então, para nós é sempre fascinante falar isso, discutir um país como a Índia, e principalmente sentado aqui dessa parte da América do Sul, olhando esse outro gigante em termos populacionais, em termos industriais, é um dos 10 grandes PIBs do mundo. Eu acho isso, nós apenas arranhamos aí de maneira muito superficial, a complexidade desse país e manifestando também a preocupação do que provavelmente será um grande drama, o resultado dessa pandemia numa população gigantesca, com precárias condições de saúde, muito poucos médicos e ainda muito pouco preparada, talvez um dos países menos preparados para lidar com a pandemia desse tamanho, que chegou a um nível de contaminação tão alta. Então, isso deve ser apontado e vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses na Índia. Obrigado, eu acho que é isso. Obrigado, Prado, obrigado pela sua participação aqui nesse debate. Costa Pinto, grande amigo Costa Pinto, agradecer a sua presença, agradecer a sua contribuição no debate e gostaria de ouvir as suas considerações finais, né, sobre esse tema que não é mole não, cara, a Índia. É um tema bem difícil. Na verdade, fazer uma alegoria aqui inclusive, torna-se mais complexo, dada a nossa lente, vamos dizer assim, de ocidental, para olhar as relações, os processos sociais, os processos históricos do lado de lá oriental. A gente sempre olhou muito com uma coisa meio desse mistério que o Bicário falou em algum momento, meio mistificado, meio com uma coisa fora de determinados padrões, e a gente tem muita dificuldade, a partir da nossa lente ocidental, entender de alguns processos complexos, profundos, a partir de como essas grandes nações, ou essas até menores no Oriente, construíram sua trajetória histórica. E por que eu estou falando isso? Porque a Índia, ao mesmo tempo, é essa Índia que o Prado falou, da ponta da questão da ciência, da universidade, mas é o país das castas. É o país da casta e a questão religiosa. Ou seja, se você olhar por esse aspecto, você já teria uma infinidade de contradições. Ao mesmo tempo, é um país que mantém essas castas, mas é o país que central na luta contra a colonização do século XX. Ou seja, a decolonização, um processo profundo da ideia da unidade nacional, a partir de como os países europeus fizeram o processo de colonização na transição do século XIX para XX e se apropriaram profundamente. Por exemplo, a questão indiana, muitos historiadores falam que a Inglaterra se sustentou enquanto império já na sua fase final, dado uma profunda, vamos dizer assim, relação desigual no comércio com a colônia. Ou seja, enquanto esses países centrais, ao mesmo tempo, é essa mesma Índia
né? Que é um elemento central dos movimentos dos não aliados e na não colonização, mas que mantém uma estrutura hierarquizada a partir das castas, a partir de um projeto específico do andar de cima. O andar de cima é visto como uma ideia das castas. Ou seja, ao mesmo tempo, estava faltando eu falar do andar de cima, não tinha falado até então, porque eu não vou me arriscar em falar em frações de classe na Índia, que eu não sou, mesmo com não vou fazer esse movimento nem no conversas, tá, pessoal? Mas, além de tudo, um país que é marcadamente de uma heterogeneidade estrutural profunda, e aí, como o Numa alertou, que avança em termos de ganho de salarial no seu mercado interno, mas ainda parte desse crescimento é fruto do seu atraso, em termos de produtividade e em termos de o quanto a população ainda vive no campo com uma produtividade baixíssima na agricultura. Então, nesse sentido aí, Prado, eu sou até um pouco menos otimista do que você, a despeito de suas elites terem a ideia de um destino manifesto no sentido da nacionalização, acho que será muito difícil ela conseguir avançar no sentido da industrialização como motor puxando todo o processo, dado que é a escala chinesa também. Então, os desafios que eu vejo para a questão indiana são enormes ainda, mesmo nessa trajetória para frente. É nesse sentido e que, como já foi dito aqui, a gente meio que se arrisca mesmo, né? Porque são conversas para a gente falar da Índia, mas é um pouco para o nosso público aqui, não só dos economistas, mas para quem nos assiste. Eu vou novamente fazer a propaganda aqui. Esse é o Conversas, é um programa do canal do Instituto de Economia. Já chegamos a 5.000 inscritos, então se inscrevam, deem o like e nos assistam no canal do Instituto. Fazer a propaganda para o canal para a gente continuar tanto no Conversas, quanto nos diversos programas do canal do Instituto de Economia da FRJ, que tem como objetivo levar essas informações além dos muros das salas de aula, das salas virtuais, para o conjunto da sociedade o mais possível que a gente possa chegar. É isso, pessoal, e obrigado. Valeu, obrigado, Dudu. Bacham, nosso parceiro francês. Baixa não, rapaz. Numa. Você chamou de Baixa? Numa. Não, você chamou o Numa de Baixa? Ô, Numa! É que ele ficou aqui na janela. Foi lá cuidar da Joaninha. Como diz a minha mãe. Ia fazer uma piada, mas não é a hora. Não é hora, exatamente. Contei. A hora para ele não estar presente, né, Numa? Senão você faria piada ele presente, só ele presente. Isso, não. Seria uma falta de elegância. Ele não pudesse. Como diz a minha mãe, né? O Numa ficou na janelinha que estava o Baixa, aí eu fui. Numa, parceirão, fecha aí suas considerações finais. Obrigadão pela participação, pela contribuição no debate. E você é curto, na verdade, porque eu já falei bastante, acho, antes. Não seja modesto, você nunca é curto. Não, mas... Como diz, não prometa aquilo que você não possa cumprir. Vai lá, Numa. Tem alguns elementos. Na verdade, vou fazer só algumas observações que, na verdade, mais do que trazendo respostas, vão colocar mais perguntas ainda. Provavelmente. Nós fizemos esse programa todo. Pode vir. Nós só levantamos as questões. Uma questão fundamental no caso da Índia, que não foi, que a gente não teve muito tempo de tratar, mas tem a ver com uma fortíssima heterogeneidade em termos de desenvolvimento econômico regional. Conta até justamente da sua gigante população, a realidade dos estados indianos e das regiões indianas é muito diferente. Em função, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de acesso a serviços. Um grande desafio da Índia, justamente, vai ser, e está sendo, a universalização de serviços, do acesso a serviços básicos, como o saneamento, como foi observado pelo Eduardo, questão da saúde também, que está se colocando com muita urgência no âmbito da luta contra a pandemia, e do transporte urbano, de definir, assim, no fundo, um padrão de vida, assim, um padrão de consumo de serviços mínimo para a população. Nesse sentido, a Índia está incomparavelmente atrasada
em relação à China. E a gente observa que a via chinesa, através da centralização, do planejamento, do desenvolvimento, de um planejamento muito mais forte, e vamos abordar essa questão também da abolição, vamos dizer, da redução forte de um substrato cultural que muitas vezes é impeditivo, né, de um processo de modernização. Tudo isso, toda essa diferença faz com que a comparação entre a Índia e a China, por enquanto, é bastante cruel. A Índia, de fato, tem se consolidado, de fato, e hoje a quarta ou quinta potência econômica industrial, econômica mundial, funcionando, a gente for considerar em paridade de poder de compra ou não. Bom, porém, ainda tem muitas dificuldades que existem no país. E quanto às perspectivas pós-Covid, eu acho que, bom, de fato, o crescimento, a taxa de crescimento esse ano vai ser fortemente impactada do ponto de vista negativo, mas o Estado chinês, o Estado indiano, já demonstrou, tanto em meados dos anos 90, 96, 97, quando teve a crise econômica asiática, quanto depois, em 2008, 2009, quando teve a crise econômica global, que ele tem a capacidade e tem a vontade de atuar para a recuperação econômica. Só que não necessariamente essa recuperação vai passar pelas transferências. Essa que é uma questão, vai ser provavelmente mais como já tem sido em 97, 2008, 2009, através do gasto direto do Estado com infraestrutura, com fornecimento de serviços públicos, etc. Tá? Era basicamente isso. Então, obrigado, Numa. Obrigadão. Bem, senhores, terminamos então a 21ª edição, né, do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Eu gostaria de agradecer muito, né, aos nossos amigos e às nossas amigas, né, que acompanham o programa e que nos acompanharam até aqui, né, e convidá-los para a próxima semana, né, com mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Né? Se cuidem e nos vemos aqui no canal.